Ciências da natureza. Esse nome tem uma razão. Química, biologia e física andam de mãos dadas. E muita gente torce o nariz e diz: eu não vou curtir não, pra quê? Pra ficar afogado em fórmula? Que nada, pode curtir à vontade, o Enem não quer decoreba. Pelo contrário, o exame está interessado em como você aplica os conhecimentos que você aprende para transformar a sociedade, o Brasil. Aliás, não é isso que a gente quer? Transformar o mundo? Roda a vinheta! Hora do Enem no ar! Você sabe o que faz um engenheiro químico? Nosso convidado vai contar tudo sobre esse profissional, cujo campo de trabalho é tão amplo que vai desde a fabricação de sabonetes até a produção de órgãos artificiais. É o criador do site BetaEQ, Kaique Santos Teixeira. Já! Porque antes a gente dá aquela revisada no conteúdo de Química do Enem com a ajuda do professor Rafael Almada. Professor, chega mais. E aí, Lante, professor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom, o assunto é Química Orgânica. Quais são os pontos mais importantes para estudar? É importante a gente dar foco na hora dos estudos um pouco na parte das funções orgânicas e as suas nomenclaturas, né? A questão dos combustíveis, né? A geração, a combustão desses combustíveis, a geração de energia a partir desses combustíveis e o impacto desses combustíveis no meio ambiente. E outro foco importante dentro da química orgânica são as reações orgânicas, compreender por que elas acontecem, como elas acontecem e os produtos decorrentes dessas reações. Funções orgânicas e suas nomenclaturas. Explica melhor. Exatamente. As moléculas orgânicas, elas têm funções definidas dentro do organismo. E essa característica dessas moléculas dá a elas um grupamento de funções. Então, elas passam a fazer parte de um grupo. E essas funções orgânicas são esses grupos. E obviamente, a gente tem que dar nomenclatura. Não adianta a gente dar apelido nas moléculas orgânicas. Então, a gente precisa dar um nome. E aí, entender as técnicas para dar nome em alcanos, alquenos, né? Essas funções orgânicas, isso é importante compreender para, na questão, a gente não ter problema na hora de resolver. Falando em questão, hora de ver uma, topa? Com certeza, vamos lá. Roda aí. Fala, amigo, fala, amiga. Professor Binho de Química do Pro Universidade, junto com a Hora do Enem. Vamos fazer uma questão? Vamos fazer a leitura da questão. A talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas, comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica, composta pelos seus dois enantiômeros, R e S. Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S levava à má formação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Bom, vamos analisar a questão. Só que antes eu preciso que você dê uma olhada nessa figura. Primeiro, quando você trabalha com mistura racêmica, você está trabalhando com isomeria óptica. Então, isomeria óptica é quando você tem um carbono quiral. Isso você vai ter que guardar. Bem, quando é que eu enxergo um carbono quiral? É bem facinho. Se você pegar que você tem compostos amídicos ou uma amida, então você vai analisar 4 grupamentos diferentes e eu consigo te mostrar isso. Você consegue ver o nitrogênio, um composto gigante com nitrogênio com essas setinhas, depois você vê outro composto amídico, logo em seguida você vê carbono e o hidrogênio está escondido. Então você tem, por favor, quando eu trabalho com isomeria óptica, você tem a mesma função, só que você tem, por favor, posições diferentes, giros diferentes. Quando você trabalha com luz polarizada, isso é um pouquinho mais complexo, mas você consegue resolver. Opa, peraí, vamos fazer uma pausa na resolução. O professor Binho disse que a questão é fácil, mas trouxe uns termos que não são comuns do dia a dia. Isomeria ótica, carbono quiral, e falou de um nitrogênio com setinhas. Que nitrogênio é esse? Lande, na verdade não são setinhas no nitrogênio. Aqui, por exemplo, está a molécula da talidomida. Cada extremidade dessa aqui é um carbono que está ligado a um outro carbono, ou um oxigênio, ou um nitrogênio. Então, isso aqui são as ligações químicas. Essa molécula aqui,
Cada extremidade dessa é um carbono que está ligado a um carbono ou um oxigênio a um nitrogênio. E esta molécula, ela é opticamente ativa, ou seja, ela faz desvio da luz polarizada. E o que é luz polarizada? Então, a luz polarizada é aquela luz que está desviada em um único plano. As vibrações do campo magnético e do campo elétrico, elas não existem, está vibrando em apenas um único plano. Ou seja, essa luz já passou por um filtro. E para que serve? Então, a luz polarizada, ela é desviada em uma molécula química quando você tem um carbono quiral. O que é um carbono quiral? Carbono quiral é aquele que tem dentro das suas ligações, né, o carbono faz 4 ligações, dentro das suas ligações químicas ele tem 4 diferentes ligantes. Então significa que são grupamentos diferentes que eles estão ligados e que vai desviar a luz polarizada em um certo sentido. E aí a gente acaba também envolvendo os conceitos de enantiômeros, que são também importantes. Por exemplo, os enantiômeros. O que são os enantiômeros? São moléculas que são imagem especular uma da outra. É como se eu tivesse a minha mão aqui. Eu tenho essa mão, a mão direita, e tenho a mão esquerda. Se fosse uma mesma molécula, eu teria, uma imagem especular de uma mão com a outra, fazendo uma relação de cada molécula. Mas se eu pegar estas moléculas e tentar sobrepor as minhas mãos, uma na outra, eu não consigo. Então, isso são enantiômeros. São moléculas que são parecidas, porque as minhas mãos são parecidas, mas elas têm uma forma molecular que elas não conseguem se sobrepor. Então, eu não consigo encaixar o meu próprio dedo se eu colocar uma mão sobre a outra. Quando a gente fala de enantiômero, o outro conceito importante é da mistura racêmica, que são misturas que têm as mesmas proporções desses enantiômeros das moléculas orgânicas. Então, não significa que essas misturas não desviam a luz nem para a direita, e nem para a esquerda, ou seja, nem vai ser destrógeno e nem levógeno. Bom, como eu identifico o carbono quiral? E outro, você falou de 4 ligantes, como assim? Então, o carbono quiral é aquele carbono que, dentro das suas ligações químicas, como se cada uma dessas ligações químicas, ela tivesse um grupamento diferente. O que são esses ligantes? São grupamentos, são outra molécula de carbono, uma molécula de um átomo de nitrogênio, ou um grupo de dupla ligação. Então, significa que esse carbono se liga a diferentes espécies e não a mesma espécie. Não é um carbono ligado a um carbono. Então, sempre que a gente está falando de carbono quiral, a gente está falando de isomeria ótica. Exatamente, porque esse carbono, com ligações diferentes, vai desviar a luz polarizada. Às vezes a gente vê o carbono quiral sendo representado por um C com asterisco também, tô certo? Exatamente. É uma forma de identificação, uma forma da gente conseguir identificar na molécula, a gente coloca um asterisco. Então é possível também achar assim. Professor, que tipo de substâncias costumam apresentar isomeria ótica? Então, toda substância orgânica que tem carbono quiral, ela vai ter um desvio dessa luz polarizada. Então, por exemplo, o ácido lático, que é uma molécula que tem carbono quiral, ela vai desviar essa luz ou para o lado direito, destrógeno, ou para o lado esquerdo, levógeno. Uma questão fala de saúde, que é muito importante no Enem. Esse assunto sempre está associado à isomeria ótica? Sim, exatamente, porque as moléculas orgânicas, elas fazem parte muito das atividades biológicas. Então, se você tem uma mistura racêmica, se você tem comportamentos diferentes dessas moléculas no organismo, elas podem gerar resultados diferentes. Então, como os medicamentos trabalham com essas moléculas, isso pode ter um impacto direto na saúde do ser humano. A gente começou a ver a resolução da questão 52 do Enem 2014, caderno azul. E aí, professor, bora terminar de ver? Com certeza. Professor Binho, é com você. Vamos ver o que o enunciado pede. Essa má formação congênita ocorre porque esses enantiômeros, quando você trabalha com enantiômero, você tem a mistura racêmica, que eu dei um destaque na questão, você tem 50 e 50. 50 do R e 50 do S, que você também pode trabalhar com destrógeno ou levógeno. É bem facinho e bem tranquilo. Vamos ver a letra A, eu já vou te explicando em cima da questão. Letra A. Reagem entre si. Já começa por aí. Eles não reagem entre si. Quando você tem o destrógeno e o levógeno, pode esquecer, eles não reagem entre si, ok? Letra B. Não podem ser separados. Podem. Você pode separar 50 de cada um. Por isso, você tem uma mistura racêmica, 50% de um e 50% de outro. Então, você consegue separar. Então, a letra B é o que eu não quero. Letra C. Não estão presentes em partes iguais. Mistura racêmica que eu acabei de falar. 50 de cada um. 50% do S e 50% do R. É isso que eu preciso. Letra D.
interagem de maneira distinta com o organismo. Se você olhou o enunciado, um ajudava na náusea e o outro literalmente atrapalhou. Má deformação, bracinhos de bebês. Então, a correta que você tem é a letra D. Perfeito? Vou até dar uma ênfase. Letra D. Interagem de maneiras distintas com o organismo. Letra E. Vamos resolver. São estruturas com diferentes grupos funcionais. Quando você tem isomeria óptica, é a mesma função. Já guarda isso. Sempre que eu tenho isomeria óptica, é a mesma função. Você tem um carbono quiral e esse carbono quiral você literalmente vê 4 grupamentos diferentes. Onde acontece isso muito em aminoácidos. Você conseguiu resolver a questão, você tem a letra D e agora é contigo. Muito obrigado. Valeu, professor. Vamos retomar. O que o candidato precisa saber para acertar a questão? Precisa identificar essas moléculas, entender a importância do carbono quiral dentro da molécula e identificar as reações possíveis e as interações dela no ambiente. Isomeria óptica é muito importante para o Enem, tá certo, professor? Com certeza, com certeza. E isso pode ser englobado em outros conceitos, como saúde, você pode envolver outras questões relacionadas, inclusive meio ambiente, dentro da parte de química orgânica. Como assim, professor? Explica melhor. Então, a química orgânica é a química da vida, é a química que está no ambiente, é a química da saúde, são as interações dentro do organismo. Então, esses conceitos de química orgânica, eles podem estar em diferentes áreas do conhecimento. E não existe só a isomeria óptica, né, professor? Existem outros tipos de isomerias. Com certeza, com certeza. Tem moléculas, por exemplo, que a isomeria constitucional, ou seja, elas possuem a mesma molécula química, né, a mesma forma de composição, tantos carbonos, tantos hidrogênios, tantos oxigênios, mas são moléculas espacialmente diferentes. Então, isso é um tipo de isomeria, que é a de constituição. E tem a isomeria espacial, que a gente acabou falando aqui, que envolve essa parte principalmente do desvio da luz, como se comporta, quais são as atividades no organismo, e aí são vários exemplos importantes que a gente pode ter aí dentro da química orgânica. E elas também caem no Enem? Com certeza, é o que eu pontuei aqui, ela pode estar envolvida com outros conceitos. Então eu posso falar de meio ambiente e falar das questões de química orgânica, eu posso falar de saúde e as questões relacionadas com a química orgânica. Pois é, professor, você está falando que esse assunto tem a ver com saúde. Então, quem quer seguir carreira nessa área tem que estar com isomeria na ponta da língua. Com certeza. E há uma infinidade de carreiras que podem usar também esses conceitos de isomeria. Por exemplo, o engenheiro químico, ele precisa entender as reações de formação de polímeros, combustão de alguns combustíveis, né? Como é que isso se comporta. Então, esses conceitos podem estar em diferentes áreas do conhecimento. E para quem está se preparando e ficou interessado no assunto, quer saber um pouco mais, qual é a sugestão? Então, hoje a química orgânica, a gente tem no ensino médio uma parte inicial na química geral e depois tem a específica parte que cuida somente da química orgânica, suas moléculas e funções. Então, qualquer livro de química orgânica ou um livro de geral que aborda esses conceitos, é importante a gente não deixar de dar uma olhada, além de olhar a hora do Enem, com certeza. Professor, muito obrigado por toda a ajuda. Valeu mesmo, viu? E volte sempre. Com certeza, só chamar. Hoje o nosso papo é sobre engenharia química. Você sabe o que faz um profissional dessa área? Não? Pois o nosso convidado criou o maior site sobre o assunto do país e está aqui para te contar tudo. É o fundador da BetaEQ, Kaique Santos Teixeira. Chega mais. Beleza? Tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Prazer, cara. Antes de mais nada, o que é a BetaEQ? Bom, a BetaEQ é uma empresa de comunicação e ensino sobre engenharia química. A gente presta serviços como palestras, cursos, oficinas. E o nosso grande objetivo é difundir a engenharia química não só no Brasil, como no mundo. E como surgiu a ideia do site? Bom, em 2012 eu estava cursando engenharia química na Federal Rural do Rio de Janeiro, a universidade mais linda do Brasil. E lá eu pude entender que engenharia química era muito mais do que era ensinada, né? Não só na Rural, como também em diversas outras universidades do Brasil, a engenharia química é muito mais teórica, muito focada em processos. E eu entendi que eu fui percebendo, né, que a engenharia química era muito mais do que isso. Então, lá em 2012 eu pensei, cara, eu não estou entendendo direito o que é engenharia química. Será que eu posso fazer a diferença? Será que eu posso criar um site que explique não só para mim, mas para todo mundo o que de fato é engenharia química? E aí, dia 2 de janeiro de 2013, eu criei o portal de conteúdo BetaEQ. Agora eu fiquei curioso. O que faz um engenheiro químico exatamente? Que tenta definir engenharia química seria a transformação. A gente transforma produtos de baixo valor agregado para alto valor agregado. Então, assim, dentro da universidade a gente aprende muito tipo os processos de petróleo,
que seria você fazer todo o processamento primário dele. A engenharia química não se limita unicamente a petróleo, né? E muitas pessoas até brincam que o engenheiro químico só sabe fazer sabão, mas basicamente é isso que a gente aprende na graduação. Fora da graduação, a engenharia química universal ela é muito ampla. Então, você pode trabalhar com bioquímica, nanotecnologia. Se você quiser seguir uma carreira acadêmica, pode ser pesquisador. Você pode trabalhar com energias renováveis, você pode trabalhar com engenharia de vendas, você pode ser um vendedor, você pode ser um gestor de pessoas. Por exemplo, a gente tem um exemplo muito legal da principal engenheira química do Brasil, que ela é a atual presidente da Latam. E você nunca vai imaginar um engenheiro químico trabalhando numa companhia de aviação, mas basicamente o engenheiro químico ele é o profissional com uma carreira mais ampla, assim, com uma gama de opções que é quase infinita. E o mercado de trabalho é muito exigente? Ele é muito exigente. Hoje, o profissional sem inglês, ele não é bem visto pelo mercado, né? Por exemplo, empresas como a P&G, Shell, Halliburton, os engenheiros químicos eles se reúnem, né, para desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias e, basicamente, dentro do Brasil, todas as reuniões basicamente são em inglês. Então, um profissional sem inglês na nossa área fica muito complicado. E o mercado de trabalho, hoje, ele exige que você vá além da graduação. Você só um estudante ou só um profissional de engenharia química, um engenheiro químico formado, não quer dizer muita coisa. Então, eu sempre aconselho para a galera que quer se inserir no mercado de trabalho de verdade, que essas pessoas elas entendam que as entidades estudantis, empresas juniores, diretório acadêmico, capítulos estudantis do AIGE, que é o American Institute of Chemical Engineering, você participar disso, e mais do que participar, você realizar atividades ali, é de suma importância para o seu crescimento como profissional. Então, ter só o diploma não significa quase nada perto do mercado de trabalho que está aí hoje, né? E quais são as perspectivas para o futuro da engenharia química? A engenharia química mundial ela está muito atrelada à medicina. Então, existem, assim, tanto no MIT quanto nas principais universidades de engenharia química pelo mundo, o departamento de engenharia química está muito atrelado à parte biomédica, à parte médica. Então, hoje em dia, um engenheiro químico pode trabalhar com polímeros inteligentes, na ideia de reconstituição facial, de queimaduras. E hoje em dia, engenheiros químicos estão criando até órgãos artificiais, como coração artificial. Mas é bem de verdade que essa realidade está muito distante aqui do Brasil. Mas fato é que se você, futuro estudante de engenharia química, deseja ingressar na engenharia química, você tem que sair e pensar fora da caixa. E além, porque o engenheiro químico lida com uma transformação do mundo. Não existiria vida hoje como ela é concebida sem engenharia química. E você, como decidiu cursar engenharia química? Bom, quando você está saindo do ensino médio, você não tem muita ideia do que você vai ser, né, na verdade. E o meu sonho era a medicina, muito pela falta de informação dos outros cursos. Eu não fazia ideia do que, por exemplo, o que é engenharia química, né? É muito difícil. E eu tentei 3 anos de medicina, eu sou da época que não tinha o Enem, então eu tinha que viajar para fazer as provas, então o meu sonho era fazer medicina no Unicamp. Eu acabei não conseguindo isso e eu optei por realizar um vestibular da Federal Rural do Rio de Janeiro, porque lá não tinha medicina. Então, poxa, eu vou tentar uma outra coisa, vou tentar numa universidade que não tem medicina. E aí eu acabei passando para engenharia química na Federal Rural do Rio de Janeiro e eu fui, ver o que era, de fato, né? Já que eu passei, eu vou lá ver. E aí foram 2 anos, assim, bem difíceis para mim, porque eu não sabia, será que é engenharia química mesmo ou não? E principalmente no ciclo básico da graduação, que tem muito cálculo, muita física, muita química, você fica até um pouco desmotivado. Poxa, porque você não está vendo de fato o que é engenharia química, né? Mas, assim, ao longo do tempo, com as experiências que eu fui tendo dentro da graduação, eu pude enxergar que, cara, engenharia química é um negócio apaixonante. É incrível. Eu acredito que eu fiz uma escolha correta, porque hoje eu sou um profissional, eu não me considero, obviamente, um engenheiro químico, eu sou um empreendedor, porque o que eu tento fazer na BTQ é justamente trazer o que, de fato, é a engenharia química real, não só para estudantes de engenharia química como engenheiros químicos, mas para toda a sociedade. Então você não atua especificamente como engenheiro químico? Não. Eu tenho 2 empresas, a BTQ, que é de comunicação e ensino sobre engenharia química, e a Sonestivar, que é sobre consultoria empresarial. Mas também, obviamente, consultoria também é um dos braços da engenharia química. Eu pude, assim, ter mais uma ideia do que era engenharia química de verdade dentro de uma empresa júnior, que eu atuei lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Mas
uma das coisas que a gente faz na BTQ, que é muito importante, que eu considero que tenha sido tipo, o grande diferencial da BTQ, é porque a gente organiza eventos assim, de ordem de grandeza nacional, como a Semana Brasileira de Engenharia Química, Semana Industrial de Engenharia Química, Semana de Software de Engenharia Química. Para você ter uma ideia, durante a graduação eu aprendi um software. Nessa Semana de Software de Engenharia Química da BTQ, a gente ensina 20 softwares em uma semana. Hoje em dia, a Engenharia Química, a real, ela é muito computacional. E o que a gente aprende na graduação é muito teórico. Vem cá, a procura por esse curso é grande? Ela é gigantesca. Em algumas universidades, no ano passado, chegou até a passar medicina. E é engraçado isso, porque geralmente as pessoas acabam escolhendo engenharia química por gostar de matemática e química. Só que a realidade é muito diferente do que isso. O engenheiro químico, hoje em dia, eu acho que existem 4 grandes vertentes, que seriam 4 grandes áreas, que seriam matemática, química, física, muita física e biologia. É legal também de falar que, assim, o curso de engenharia química, ele varia de universidade para universidade. Então, caso você queira ingressar no curso de engenharia química, é fundamental que você estude também como é aquele curso naquela universidade. E, Kaique, qual a diferença entre engenharia química, química industrial e química? Bom, segundo um Conselho Regional de Química, o engenheiro químico tem 16 atribuições. O químico industrial tem 13. E o profissional de química, ele tem 7, né? Isso segundo o CRQ. Por exemplo, segundo a BTQ, a gente tem muito mais do que 16 atribuições, mas fato é que, segundo o Conselho Regional, o engenheiro químico pode exercer todas as funções de um químico industrial e também de um químico. A diferença é que o engenheiro químico, ele lida muito com a gestão de pessoas também. É fundamental, é uma das coisas que você aprende dentro da engenharia química, e acho que dentro da vida, né, que você nunca cresce sozinho. O profissional de engenharia química, ele tem que entender que, poxa, não basta ele entender o processo, o projeto, o reator, ele precisa, de fato, compreender como atuam os operadores e técnicos. E aquele tipo de processo só vai dar certo se, de fato, você conquistar todo mundo. Se todo mundo trabalhar em prol do objetivo, que é o quê? A otimização de processos, transformar, sei lá, tipo, o petróleo e seus derivados e você fazer com que, de fato, aquele produto de baixo valor agregado seja, de fato, transformado, isso seria, de fato, um profissional de sucesso dentro da engenharia química. E para quem ficou interessado na BTQ e quer mais informações, fala aí. Bom, vocês podem contratar a BTQ para alguns serviços, palestra, oficina, workshop. Hoje em dia, na minha empresa, eu lidero uma equipe de 38 colaboradores espalhados pelo Brasil todo. Então, se você for estudante de engenharia química do Amazonas, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, a gente faz um processo seletivo semestral. Então, basta você acessar o btq.com.br, o nosso site, btq.com.br, e você vai entender o que de fato é engenharia química. E é muito complexo, sabe? Show de bola, Kaique. Muito obrigado pela sua presença mesmo, viu? Sucesso. Eu que agradeço. E aí, gostou do assunto? Quer fazer engenharia química? Então foca no Enem que você consegue. Entra lá no nosso site que tem um monte de conteúdo feito especialmente para te ajudar nesse caminho. horadoenem.mec.gov.br. Até mais!